Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje e para sempre. Amém. Meus queridos e minhas queridas, é sempre bom a gente lembrar de que mesmo que nós estejamos fisicamente distante uns dos outros, ainda assim somos unidos mediante a mesma fé no mesmo Senhor. E hoje estamos no nome da presença desse Senhor, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, eu quero saudá-los com a palavra desse Deus através da leitura do lema bíblico desta semana, o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14, onde Jesus Cristo diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Em Cristo Jesus, Deus se revela a cada um de nós de forma plena e perfeita. E em Cristo Jesus, Deus nos convida a conhecê-lo assim como Ele conhece a cada um de nós. E como é bom saber que nessa manhã nós podemos louvar o nome do nosso Deus e podemos conhecê-lo através da sua palavra. Por isso, em gratidão, louvemos ao Senhor. Deus vem sempre ao nosso encontro e agora nós estamos na presença desse Deus. Por isso, somos convidados a reconhecer a Ele que sim, somos homens e mulheres falhos, fracos, pecadores, mas também queremos declarar que nós cremos que em Cristo Jesus, Deus estende a sua mão, nos chamando ao arrependimento, a uma vida nova. Fechemos os nossos olhos, curvemos as nossas cabeças para um momento de oração. Ó Pai de amor, é com gratidão que nós nos achegamos diante de Ti. Gratidão pela segurança que nós temos em Tuas mãos. Gratidão porque nós somos conhecidos como Teu povo e podemos declarar ao mundo que sim, Tu és o nosso Deus. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes deixamos de nos aproximar de Ti, de conhecer mais de Ti, porque acreditamos não ter tempo. Nos perdoe, Senhor, por colocar tantas outras coisas, tantas outras pessoas à frente de Ti, nos deixando assim guiar pela nossa própria vontade, nos esquecendo que devemos ser guiados por Cristo Jesus, o nosso bom pastor. Te pedimos, Senhor, olha para o nosso coração arrependido, nos aceite em Teus braços de amor e renova o nosso ser. Esse é o nosso desejo e o colocamos diante de Ti, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Ainda no Salmo 86, versículo 5, nós lemos assim: Ó Senhor, Tu és bom em perdoar e tens muito amor por todos aqueles que oram a Ti. Como é bom saber que Deus nos acolhe, como é bom saber que Deus concede o infinito amor a cada um de nós. Louvemos a este Deus.
bem cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu por salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Bem ouvia falar dessa graça sem par que nos deu um Salvador em Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e tremi, vendo as penas da justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Quão feliz é então este meu coração a gozar aquele tão santo amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz por salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri e hoje salvo me alegro em sua luz. Convido a fazermos a leitura encontrada na primeira carta de Pedro, capítulo 2, os versículos 19 a 25. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Queremos acompanhar a leitura no Evangelho conforme João, capítulo 10, os versículos de 1 a 10.
Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquele que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Cantemos aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Eu cumprimento você que nos acompanha e assiste com respeito. Agora é a hora da pregação. E ela será encerrada com um desafio que nos vai beneficiar muito, se colocada em prática, no meu entender. Que seja conosco a graça de Deus, a única que dá certeza interna nas pessoas crentes penitentes, da remoção da culpa do pecado original e dos pecados atuais decorrentes da ausência de temor, amor e confiança em Deus sobre toda e qualquer fé, teologia, culto e piedade autojustificadas. Porque elas, em verdade, nos fazem ser gente cansada e sobrecarregada de culpa, medo, insegurança, dúvida. Que seja conosco o amor de Deus, que nos aceita corporeamente em Cristo, não como somos, mas apesar de como somos, mediante Jesus Cristo, seu Evangelho, o Espírito, a fé. Que seja conosco a comunhão do Espírito Santo, que em conexão com a palavra, a pura pregação do Evangelho e a correta administração do batismo, da ceia, por exemplo, onde e quando aprouver a Deus Pai, nos pode dadivar com a fé salvadora e com dons espirituais para nossa edificação, a serviço da diaconia da palavra junto ao povo da fé, engajado no resgate de ovelhas perdidas e extraviadas, a começar pela sincera e autêntica intercessão neste sentido. Amém. Eu leio o texto de pregação deste final de semana, que está em Atos 2, 42 a 47, e certamente você vai se impressionar
como ele já está introduzido no que já falei até aqui. Versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. É impossível, em poucos minutos, explicar cada palavra desse texto riquérrimo, corpóreo, cristológico, eclesiológico, pneumatológico, soteriológico. Ele, com as devidas ressalvas, se comparada a uma árvore sobremodo frutífera e com galhos repletos de frutos, os mais deliciosos possíveis, que apaziguam consciências atribuladas, dizendo de maneira figurada: de sedenta gente sedenta, alimenta gente crente faminta por perdão dos pecados, vida e salvação. Ele somente é, e eu, como membro do corpo de Cristo, me entristeço por isso muito. E não queria que isso fosse assim. Que ele permanecesse obscuro às pessoas impenitentes e incrédulas, ainda que esclarecidas e conscientizadas por mestres e pregadores solários, ou seja, que destacam e desdobram junto a nós em comunidade as bases da justificação por graça mediante a fé em Jesus Cristo. Eu vou explicar do texto lido hoje 3 aspectos vitais. As pessoas chamadas para junto de Jesus Cristo mediante o Evangelho da graça e da glória de Deus. Elas, iluminadas e dadivadas com a fé salvadora no Espírito Santo, que chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra e em Jesus Cristo a conserva na verdadeira e única fé que assegura internamente certeza do perdão de todos os pecados, unanimemente crê, ensina e confessa que, primeiro, a doutrina dos apóstolos, na qual a comunidade cristã dos primórdios perseverava, é que desde o início do mundo foi fé, ensino e confissão dos pais, dos profetas do Senhor e de todas as pessoas justas e santas em Cristo que nós, pessoas crentes pela ação do Espírito Santo, somente podemos ter, depois da queda de Adão e Eva em pecado, remissão dos pecados, vida e salvação, por causa da semente da mulher, Cristo, sem méritos e dignidades da nossa parte. Mais tarde, essa também foi a doutrina e a pregação de Cristo e dos apóstolos, que receberam a ordem, foram chamados, vocacionados, incumbidos, enviados, não da parte de seres humanos, a exercer o ministério da reconciliação a todo mundo, ainda que hostil à palavra, à graça, à fé, a Cristo, e a proclamá-las a todo o orbe terrestre. Ainda hoje, até a segunda vinda de Jesus Cristo, para ressuscitar e buscar
todas as pessoas que nele têm crido e praticado a sua palavra, esta é e será a compreensão e atitude unânime de toda a Igreja de Cristo. A comunhão das pessoas crentes batizadas para a salvação de quem se arrepende e crê, mas também para a perdição de quem insiste na impenitência e na incredulidade, infelizmente. Porquanto, assim, não é acrescentado pela palavra a comunhão das pessoas salvas. Segundo, o conteúdo da nossa fé, teologia, culto e piedade afetam os relacionamentos no corpo de Cristo. Influenciam igreja e sociedade. Ou seja, para alguns membros do corpo de Cristo é vital se saciar e dessedentar no altar do Senhor. E em seguida vivenciar a comunhão ágape, devidamente conscientizadas. Para tais membros, não qualquer fulano ou fulana, encantamento permanente em comunidade nascida da palavra e ativas na doutrina sacramental, quando perguntados acerca do porquê solicitam e querem comer o corpo de Cristo e beber o sangue de Cristo, já que a fé basta para alcançar perdão dos pecados, vida e salvação do pecado, da morte, do diabo e de todo o mal, respondem existencialmente: eu, como membro da comunhão de pessoas crentes batizadas, engajadas em discipulado da cruz e renúncia a serviço do reino de Deus junto às pessoas que ainda não vivem arrependimento e fé diários, quero comer o corpo de Cristo e beber o sangue de Cristo, a fim de que eu, através do sacramento do altar, administrado segundo as palavras de Cristo, fortaleça a minha fé. Não que eu duvide da fé, com a qual o Espírito Santo me dadivou em sintonia com a palavra, pregada e administrada, mas porque Deus, movido pela sua graça e misericórdia, mediante Cristo me deu o sinal ao lado da palavra, o qual quero usar e não desprezar. Terceiro, ciente de que nós mesmas não podemos nos auto-integrar à comunhão de pessoas crentes batizadas, que vêm sendo salva ao longo dos anos, em comunidade nascida da palavra, repito, encerro a presente pregação desafiando você a saborear mais um fruto que chacoalho eu, espero que assim seja na palavra, caia em boa terra, produza muitos frutos, por amor de Cristo e da nossa salvação. Não é cristianizando as pessoas, os povos, as culturas, a tradição, mediante batismo realizado por realizar, ou administrando a ceia por administrar, que as pessoas alcançam o perdão dos pecados, vida e salvação. Porque gente meramente simpatizante de Cristo, discípula infiel, pecadora penitente fictícia, mestre ímpia, pseudo-apóstolo, perturbadora de consciências, santa hipócrita, escrava de Satanás, adversária da palavra, herege, atrapalha o curso feliz do Evangelho junto a nós, pequenino rebanho de Cristo, que realmente ficam com Cristo em morte e dor, custe o que custar, quer seja a vida doce ou amarga. Sim, que Cristo, que foi enviado da parte de Deus Pai para se assenhorear de cada um de nós por graça e fé, e nós, por nossa vez, apreendêssemos a Ele, e dessa maneira, com os olhos fixos no crucificado ressurreto crucificado, fôssemos gente por ação do Espírito Santo em nós, de fora, atraída e colocada na felicitante comunhão com Deus Pai, que quer o nosso bem, na vida e na morte, para além delas, seja conosco de modo tal que, em comunidade,
nos sintamos corporeamente, por graça e fé, pessoas consoladas maravilhosamente, apesar do mundo perverso, pleno de hipocrisia, de contradições, de ignorância de Cristo. Ah, se nós redescobríssemos de novo, ou até que enfim, com mais existencialidade, o temor de Deus, a vida em comunhão com Cristo, a mutualidade, a partilha, a perseverança na palavra, a gratidão, o tomar as refeições com alegria e singeleza de coração, o louvor cristológico e cristocêntrico em igreja e sociedade, custe o que custar. Em suma, em forma de voto e intercessão, que nossa biografia diante de Deus e das pessoas se verifique como sendo de gente pecadora por natureza, mas evangelista de Cristo. Que o reino de Cristo, que é o reino da graça, da remissão dos pecados, da consolação, da salvação e da vida eterna, ao qual nos transportou o unigênito Filho de Deus, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador, a quem seja a honra, a glória, o louvor para sempre, que o Espírito Santo, que Deus em seu agir, na palavra que excede a minha compreensão e entendimento, sejam conosco para a nossa salvação por graça e fé. Amém. Encerrada a pregação, hoje, ao invés de convidar você para repetir as palavras do credo apostólico, que pode e podemos fazer depois, sim, livremente, em nossa casa, neste momento, entretanto, eu quero de coração desafiar você a meditar no conteúdo de cada palavra dele, não só recitá-lo. Recorra aos catecismos maior e menor de Lutero, ou a escritos seus, no qual o alude, explica, desdobra em nosso bem. E entre eles, uma singela forma de orar, que está em Obras Selecionadas, volume 5. Que tal, por amor ao Evangelho, voltar a se aprofundar no núcleo básico da fé em Deus que se realiza em Jesus Cristo por graça e fé? Amigos e amigas, temos alguns convites, algumas comunicações. Primeiro, lembro que diariamente estão sendo enviadas via WhatsApp mensagem e oração. Um convite para orar e meditar às 7 horas da manhã ou às 19 horas. Caso você esteja recebendo, pode também repassá-lo para outros amigos e amigas, este WhatsApp. E se não estiver recebendo e quer recebê-lo, fale com seu pastor ou pastora. Hoje, neste culto, a oferta é destinada por nossa igreja para o auxílio à formação teológica.
Separe o seu valor, coloque num envelope, coloque o dia de hoje e, quando puder, leve até a comunidade, a secretaria, ou entregue para o pastor, pastora ou o presbitério, ou mesmo quando novamente tivermos oportunidade de nos reunir em culto. Lembro também que temos este culto que você está assistindo e temos o culto para as crianças. Por isso, reúna as crianças e também aproveite via YouTube esse momento do culto infantil, culto para as crianças. Lembro também que durante esse tempo de pandemia, somos convidados a mantermos o isolamento. Agora é necessário. Assim que for possível, vamos voltar a celebrar nas comunidades. Por isso, convido para o culto no próximo domingo, através desse canal de YouTube do Sínodo Paranapanema. Deus não só nos convida para vivermos sob sua bênção e firmes na sua palavra, mas também para orarmos, louvarmos e clamarmos a Ele em todas as situações. Hoje, de modo especial, queremos agora levar a Ele nossa oração, nossos pedidos. Nesse momento, convido para pedirmos e clamarmos por aqueles que estão doentes, enfermos, aqueles que estão sofrendo devido à pandemia do coronavírus, mas também aqueles que sofrem devido à dengue, que estão em casa se recuperando, aqueles que sofrem devido à solidão, ou mesmo porque não podem se encontrar com familiares e amigos. Queremos pedir a Deus e clamar a Ele, cantando: ouve, Senhor, eu estou clamando. Ouve, Senhor, eu estou clamando, tem piedade de mim e me responde. Clamamos também por aqueles que estão trabalhando na área da saúde, todos os profissionais da saúde, todos aqueles que trabalham em hospitais, em postos de saúde, e que não podem se encontrar com seus familiares e que precisam manter o isolamento e o extremo cuidado. Que Deus lhe dê forças e o cuidado necessário. Lembramos também daqueles e daquelas que trabalham em outras atividades, outras profissões, caminhoneiros, motoristas, nas farmácias, supermercados, enfim, nas atividades indispensáveis e que não podem manter o isolamento. Que Deus lhe dê forças e ânimo nesta hora. Lembramos das crianças, dos idosos, das pessoas vulneráveis. Que Deus dê forças para que possam ficar firmes nesse momento de angústia e dor. Clamamos juntos. Ouve, Senhor, eu estou clamando. Tem piedade de mim e me responde. Pedimos também nesta hora pelas autoridades civis, eclesiásticas, militares, por todos estes que estão ocupando funções, que o façam para servir ao próximo e que o façam para servir a Deus. Faça também, ó Deus, com que os corações endurecidos se tornem corações cheios de amor e que sirvam a vida. Lembramos assim também daqueles que gostariam de trabalhar, que gostariam de estar a serviço e não podem. Lembramos dos desempregados, lembramos daqueles que sofrem pelos mais diversos motivos, clamando juntos. Ouve, Senhor, eu estou clamando, tem piedade de mim e me responde. Deus ouve o nosso clamor e também quer receber toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor. Queremos agradecer a Ele por seu amor, por sua graça, por tudo que Ele tem feito. E queremos juntos nos unir e reunir, orando como Jesus, nosso Senhor, nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele quer ficar contigo, Ele quer cuidar de cada um de nós, Ele quer nos abençoar. Assim diz a sua palavra. É o Senhor que te abençoa e te guarda. É o Senhor que resplandece o seu rosto sobre ti e tem misericórdia de ti. É o Senhor que levanta o seu rosto sobre ti e te dá a sua paz. Que a bênção do Pai, do Filho e do Santo Espírito assim te acompanhe, nos acompanhe. Amém. Queremos ficar assim na paz de Deus, servi-lo aonde estivermos. E finalizamos aqui ouvindo e cantando a canção Cuida Bem.